Olá, meu nome é Danilo Borges, sou médico psiquiatra e hoje vamos falar sobre transtorno de estresse pós-traumático. Antes de falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, é importante a gente falar sobre o estresse. O que é o estresse? Ele se refere a um processo de interação de um organismo com o seu ambiente, ou seja, o ambiente promove ou provoca naquele indivíduo um evento estressor. E esse indivíduo tem que ter uma resposta adaptativa àquele evento que o ambiente trouxe. Então, a gente pode entender que um estresse ele pode ser tanto uma coisa positiva quanto uma coisa negativa. Muitas vezes a gente pensa no estresse simplesmente como uma coisa negativa, seja um trauma, uma batida, ou alguma coisa que acontece com a gente ou com algum familiar da gente que seja mais grave. Mas o estresse também pode ser uma situação muitas vezes inofensiva. Por exemplo, uma promoção no trabalho, em que a pessoa ela vai ter que se adaptar àquela nova demanda ambiental, ou seja, aquela nova função no emprego dela. Ou então, o nascimento de um filho, uma coisa que é excelente e ainda assim pode ser encarado como um fator estressor na vida de um indivíduo. Ou seja, os pais, após o nascimento de um filho, têm o quê? Uma demanda ambiental e eles vão ter que ter uma resposta adaptativa frente a esse estressor. O transtorno de estresse pós-traumático ele ocorre em pessoas que foram expostas a um evento traumático, mas esse não seria um evento traumático simples. O que é um evento traumático do TEPT, do transtorno de estresse pós-traumático? São eventos nos quais o sujeito experimenta ou testemunha situação de morte, risco de morte ou de graves danos à própria saúde ou integridade física dela ou de terceiros. Por exemplo, eu estou andando pela rua e vem um assaltante, me dá uma coronhada na cabeça e fala que vai me matar caso eu não entregue aquilo, dá um tiro para cima ou dá um tiro na minha perna. Essa foi uma situação em que esse evento traumático, ele com certeza pode resultar num TEPT futuramente. Ou ainda, posso estar andando de carro com a pessoa capota esse carro e o indivíduo que estava do meu lado morre naquele momento. É um evento traumático em que a integridade física de uma outra pessoa, infelizmente, teve um desfecho fatal e eu, que sobrevivi, testemunhei aquilo. Posso sim ter um TEPT. É muito comum também naquelas pessoas que participaram de guerra, que presenciaram morte de companheiros, ou ainda bombeiro, por exemplo, que lida com uma situação muito estressante, em risco da vida de um terceiro, e o risco de morte de uma terceira pessoa, e isso sim pode repercutir num TEPT futuramente. Então, a situação é vivida com a sensação de medo muito grande, impotência e horror nesses indivíduos que sofrem do TEPT, do transtorno de estresse pós-traumático. Bom, a prevalência do TEPT é variável ao longo da vida, chegando na população norte-americana geral a 7,8%, o que é significativo, né? Se a gente considerar aí 10 pessoas, a cada 10 pessoas, quase uma, vamos considerar assim, vai ter o TEPT. Quando a gente joga para 100 fica mais fácil de entender, né? Porque quando a gente joga para 100, 7, 8 pessoas terão TEPT na população norte-americana ao longo da vida. E fatores de riscos? Óbvio, a ocorrência de eventos traumáticos prévios. A característica do trauma, lógico, aquele trauma mais grave em que a pessoa se sente horrorizada com aquilo, provoca um impacto muito grande nesse indivíduo, isso é um fator de risco para TEPT. A falta de suporte social, seja prévio ao trauma e seja posterior ao trauma. Aquelas pessoas que vivenciaram aquele trauma, ele tem que ter um aparato social adequado, tanto para construir uma personalidade forte para lidar com eventos com adversidades na vida, quanto pós-trauma tem que ter um suporte social para que ela também consiga superar os eventos traumáticos. Além disso, estressores adicionais no período em questão são fatores de riscos associados ao desenvolvimento de TEPT. E a fisiopatologia do TEPT seria um conjunto de alterações orgânicas e comportamentais persistentes e induzida por eventos estressores severos.
Quando a gente pensa no estresse, todos nós, se vivenciarmos em algum momento de nossa vida um evento traumático, é bem provável que naqueles primeiros dias nós vamos ficar ali meio atordoados, às vezes numa situação de maior medo, de temor que aquilo aconteça de novo. E nos primeiros dias pode ser até que fiquemos mais atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Mas isso não determina se a gente vai ter um TEPT ou não. Esses indivíduos, normalmente, eles começam a ter respostas orgânicas e comportamentais que vão fazer com que os sintomas daquele TEPT ou daquele estresse persistam e que, consequentemente, com certeza, desenvolvam um transtorno mental. Tem também, na fisiopatologia, que eles são mediados por mecanismos de aprendizagem, extinção, sensibilidade e reatividade aos fatores estressores. As respostas a estressores são respostas adaptativas a situações de riscos. Normalmente, igual eu disse, todos nós passamos por momentos de estresse e com certeza temos respostas adaptativas a isso. O grande problema é quando essa resposta ela é intensa demais, ela ocorre numa intensidade maior do que esperado e tem a persistência dos sintomas frente a eventos que deveriam ser inofensivos. A gente pode presenciar um evento traumático e ficar hipervigilante, ou seja, atento a tudo que acontece ao nosso redor. Nos primeiros dias isso é normal. Agora não é normal que a gente fique com isso de forma persistente. Isso, de uma maneira geral, na natureza, quando não é patológico, ela é positiva do ponto de vista evolutivo. Por quê? Se eu presencio uma situação, por exemplo, estava andando na rua e aquela situação, o rapaz me deu uma coronhada e apontou uma arma para minha cabeça. Então, minha vida foi colocada em risco. As próximas vezes, o meu próprio organismo ele já me dá aquela resposta. Se eu vou sair na rua nos primeiros dias e vou falar assim, nossa, e se eu sair agora na rua e for abordado novamente, levar de fato um tiro e morrer? Então, essa resposta de medo, ela é normal e adaptativa, protege a gente. Agora, o problema é quando a gente não consegue lidar e fica amarrado com essa situação e deixa de viver por conta de um evento que ocorreu há algum tempo. Não consegue mais sair de casa, por exemplo, com medo daquilo acontecer novamente. Ou até consegue sair, mas quando chega na porta de casa, passa uma pessoa que lembra aquele assaltante, ela já tem um mecanismo de congelamento, que fica travada e não consegue nem se mexer. Isso não é nada adaptativo. Ainda tem alterações do eixo hipotálamo hipófise adrenal que vem sendo encontrada também nesses indivíduos que foram sujeitos ao TEPT. Quando a gente pensa em estresse, a gente pensa em transtorno do espectro pós-traumático, ou a gente pensa do transtorno do estresse que não está relacionado ao estresse, transtorno do espectro que não está relacionado a estressores. Por exemplo, temos a reação aguda ao estresse. Como é que funciona isso? O indivíduo vai presenciar aquele evento. É normal que nos primeiros momentos o indivíduo fique meio atordoado, numa sensação de distanciamento, um quase sonho. Esse indivíduo pode chorar de desespero ou pode ficar congelado, falando para a gente assim, não, parece que eu estou anestesiado, eu não sei o que aconteceu, meio confuso. E isso pode durar por 2 dias. Isso seria a reação aguda ao estresse. Qualquer um de nós, se passarmos por uma situação estressante, a gente pode sim ter uma reação aguda ao estresse, e isso é normal. Agora, quando acontece 3 ou mais dias, o indivíduo começa a revivenciar muito fato, começa a ter flashback, ou seja, a imagem daquela cena volta e ele revive aquele evento traumático, ou esse indivíduo começa a ter pesadelos frequentes, ou ainda começa a evitar situações que possam desencadear a lembrança do estressor, ou ainda fica hipervigilante, com sensação dissociativas, não lembra o evento traumático, ou é como se ele estivesse numa situação de quase sonho. Se isso dura de 3 dias até 1 mês, a gente fala em transtorno de estresse agudo. Por outro lado, se eu tenho essas mesmas alterações, mas agora já faz mais de 1 mês, aí sim a gente fala de transtorno de estresse pós-traumático.
E ainda tem aquelas situações em que o indivíduo sofre um trauma, seja na infância, adolescência ou vida adulta, e isso provoca modificações persistentes da personalidade daquela pessoa que sofreu o evento traumático. E isso vai acompanhá-lo por toda a vida, muitas vezes, né? Porque aí modifica algumas características da personalidade daquele indivíduo. Bom, próximo slide ou no próxima aula falaremos sobre quadro clínico e diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático. Até lá!